E se eu te dissesse que existe um escudo feito de alga marinha que pode reduzir a queimação depois de comer? Ou que um xarope de aloe vera, a nossa babosa, se mostrou tão eficaz quanto remédios tradicionais para aliviar sintomas de refluxo em um estudo? Calma, não é promessa de milagre nem substitui a decisão do seu médico. Hoje, eu vou te contar 5 verdades sobre o omeprazol que talvez você não saiba, e te mostrar 5 caminhos naturais, com base científica, para você conversar com seu médico e testar com segurança. Vamos começar pelas verdades sobre o omeprazol e seus primos, como o pantoprazol e esomeprazol. Eles são da família dos inibidores de bomba de prótons, ou IBPs. A primeira verdade é: eles são muito eficazes quando bem indicados. Para cicatrizar uma esofagite, que é a inflamação do esôfago causada pelo ácido, ou para controlar aqueles sintomas de queimação e retorno, quando as mudanças de rotina não resolvem, eles funcionam muito bem. Também são essenciais para prevenir úlceras em quem precisa usar anti-inflamatórios por muito tempo, ou em condições raras de produção excessiva de ácido. Ou seja, é uma ferramenta poderosa e que salva vidas. A segunda verdade é que o uso prolongado precisa ser reavaliado. Depois que a fase mais crítica passa, é fundamental conversar com seu médico para ver se é possível reduzir a dose, usar o remédio só quando precisar, ou até planejar um desmame. As diretrizes de gastroenterologia hoje recomendam fortemente a desprescrição quando a indicação inicial não existe mais. Essa decisão é guiada pelos seus sintomas e diagnóstico, e não pelo medo de manchetes de jornal. Terceira verdade: ao diminuir ou parar o remédio, pode acontecer um efeito rebote. Seu estômago, que estava acostumado a produzir menos ácido, pode passar a produzir mais por um tempo. Isso pode parecer uma piora da doença, mas não é dependência química, é uma resposta fisiológica do corpo. Geralmente, melhora em poucos dias ou semanas, com uma retirada gradual e algum suporte para os sintomas. Entender isso evita aquele ciclo de para e volta com o remédio sem necessidade. Quarta verdade: a gente precisa analisar o risco versus o benefício com equilíbrio. Quando o remédio é usado corretamente, ele é seguro e fundamental, por exemplo, para evitar sangramentos e úlceras graves. Existem estudos que associam o uso prolongado a deficiências de vitamina B12 ou magnésio, e a um risco maior de certas infecções ou fraturas. Mas isso pede critério, não pânico. Por isso a regra de ouro é usar quando precisa, na menor dose eficaz, pelo menor tempo possível e sempre reavaliando. E a quinta verdade, talvez a mais importante: sem mudar seus hábitos, o remédio trabalha sozinho e o resultado é limitado. Medidas simples como elevar a cabeceira da cama uns 15 a 20 centímetros, esperar de 2 a 3 horas entre o jantar e a hora de deitar, perder peso se houver excesso, parar de fumar e reduzir o álcool. Tudo isso cria o ambiente ideal para o tratamento funcionar. E sobre a comida, não existe uma lista de alimentos proibidos que sirva para todo mundo. O ideal é você manter um diário alimentar por uma semana para descobrir quais são os seus gatilhos pessoais. Agora, vamos para a parte que você estava esperando. Os 5 caminhos naturais que podem complementar seu tratamento ou, em casos leves, até substituir o remédio diário. Mas lembre-se, sempre com orientação profissional. O primeiro é o alginato, o tal escudo de alga. Ele é extraído de algas marrons e, quando entra em contato com o ácido do estômago, forma uma barreira gelatinosa, como uma jangada, que boia sobre o conteúdo do estômago. Isso dificulta fisicamente a subida do ácido para o esôfago, principalmente depois de comer. Estudos mostram que o alginato é melhor que placebo e antiácidos comuns para aliviar os sintomas. Procure por fórmulas que combinam alginato de sódio com bicarbonato e use logo após as refeições e antes de dormir. A segunda alternativa é o xarope de aloe vera, a babosa, em versão alimentícia. Um estudo clínico bem interessante comparou o xarope de aloe vera com omeprazol e ranitidina por 4 semanas. O resultado? O xarope foi capaz de reduzir a azia,
a regurgitação e a náusea de forma comparável aos remédios, e com boa tolerância. É muito importante usar produtos específicos para consumo, que são purificados e não contêm aloína, uma substância que pode causar diarreia. Gestantes devem evitar, a não ser com orientação médica. O terceiro caminho é combinar uma dieta baseada em plantas, no estilo mediterrâneo, com o consumo de água alcalina. Um estudo feito com pacientes que tinham refluxo, que afeta a garganta e a laringe, mostrou que essa abordagem teve resultados de melhora semelhantes ao tratamento padrão com remédios. Embora não seja o refluxo clássico, isso aponta para um caminho poderoso. Uma alimentação anti-inflamatória, rica em fibras e pobre em alimentos ultraprocessados, beneficia muito a saúde gastrointestinal como um todo. Pense nisso como a base do seu plano natural. Quarta opção. Plantas demulcentes. Nomes como alcaçuz deglicirrizinado, ou DGL, olmo escorregadio e malva, são ricos em uma substância chamada mucilagem. Ela cria uma camada que reveste e acalma a mucosa, aliviando a sensação de queimação. É preciso ser honesto aqui. A evidência científica para refluxo ainda é limitada. O DGL, por exemplo, tem mais estudos para úlceras. E cuidado, o alcaçuz comum pode aumentar a pressão. Se for testar, prefira o DGL, por um curto período, e tome longe de outros medicamentos, pois a mucilagem pode atrapalhar a absorção deles. E o quinto caminho são 3 truques naturais para o dia a dia. Primeiro, mascar chiclete sem açúcar por uns 20 minutos depois de comer. Isso aumenta a produção de saliva, que é alcalina, e ajuda a lavar o ácido que possa ter subido para o esôfago. Segundo, se você notar que piora à noite, evite chás de hortelã ou menta. Apesar de serem calmantes para outras coisas, eles podem relaxar o músculo que fecha a passagem entre o esôfago e o estômago. Use seu diário para confirmar se isso acontece com você. E terceiro, inclua chás calmantes como camomila no seu ritual noturno. O objetivo não é tratar o refluxo diretamente, mas sim ajudar você a relaxar e dormir melhor, enquanto as outras medidas fazem o trabalho pesado. Então, como transformar tudo isso num plano prático? Se você já usa um IBP e quer reduzir a dependência, converse com seu médico sobre usar o alginato depois das refeições, especialmente nos dias piores. Combine isso com a elevação da cabeceira da cama e a janela de tempo depois do jantar. Quer uma base alimentar que ajude? Tente por um mês uma dieta com mais vegetais, grãos integrais, legumes e peixe, bebendo principalmente água. É importante reforçar, em casos de esofagite grave, esôfago de Barrett ou outras complicações, o remédio é o pilar do tratamento. As medidas naturais entram como um complemento valioso, mas não como substitutas. O plano ideal é encontrar esse equilíbrio, usar o remédio certo na dose certa, quando ele é realmente necessário, e construir uma base sólida de hábitos e estratégias naturais que te dão mais controle e bem-estar. Se você gostou dessas dicas e quer um guia prático para melhorar suas noites, confira meu outro vídeo sobre refluxo noturno. Salve este conteúdo e leve essas anotações para a sua próxima consulta médica. Lembre-se, este vídeo é educativo, e qualquer decisão sobre sua saúde deve ser tomada junto com um profissional. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais.